Corinthians e São Paulo, uma disputa local e gigantesca. Mas aí o torcedor do São Paulo vai logo apontar, o Corinthians já foi rebaixado. Verdade, o Corinthians já foi rebaixado, coisa que o São Paulo nunca foi. Mas é bom lembrar, o Corinthians tem mais conquistas nacionais do que o São Paulo. São 10 conquistas nacionais do time do Corinthians contra apenas 6 do time do São Paulo, 6 brasileiros. E o Corinthians também tem mais edições de Campeonato Paulista, só que aqui vale um parêntese. Se a gente for levar em consideração a era da Federação Paulista, o São Paulo leva vantagem. O São Paulo tem inclusive uma média melhor de títulos por ano. O São Paulo é um clube mais constante que o Corinthians, além de historicamente ser um clube mais organizado que o Corinthians. Eu falei do Flamengo há pouco, o Corinthians só foi inaugurar o seu CT, Joaquim Grava, em 2010. O São Paulo fez o seu CT em 1988. Isso sem contar que o São Paulo, durante muito tempo, teve o centro de reabilitação física mais moderno e referência, não só no Brasil, como na América do Sul, que é o Refis. E durante muito tempo o São Paulo reinou sozinho nesse aspecto. Hoje você vê vários outros gigantes se equiparando nessa estrutura, mas o São Paulo esteve sempre um pé à frente dos seus concorrentes, não só por causa de torcida ou por causa de título, mas o São Paulo se via como uma grande grife. São Paulo, se você não sabe, foi o pioneiro do programa Sócio Torcedor. Se hoje existe no Brasil o programa Sócio Torcedor como ele é graças ao São Paulo. São Paulo já foi treinado por um húngaro chamado Bela Gutmann, não sei se você sabia. Aí você pergunta, o que isso tem a ver? O Bela Gutmann, ele veio para o São Paulo depois de treinar o Honvéd da Hungria, que foi a base da seleção húngara que encantou o mundo e foi vice-campeão do mundo em 54. Era como se o São Paulo, hoje, contratasse o Guardiola, para você ter uma ideia do quanto o São Paulo já era visionário e já se enxergava como um protagonista do futebol brasileiro. Inclusive o São Paulo nasce em 1930 e no primeiro ano ele já ganha um título e no ano seguinte ele já ganha um título interestadual. E o São Paulo, do ponto de vista internacional, não está nem perto de nenhum outro clube brasileiro. Todos os outros estão aqui e o São Paulo reina sozinho com 12 conquistas internacionais. Mas do ponto de vista de títulos em geral, o Corinthians tem 47 títulos oficiais. O São Paulo tem 41. E o Flamengo aparece com 60 títulos oficiais. Só que aqui vale um asterisco importante. Desses 60 títulos oficiais do Flamengo, 20 são taças Guanabara, 8 são taças Rio, o que no final das contas dá um resultado final de 32 títulos oficiais. Olha, só para lembrar aqui, e isso é importante, o Flamengo também foi treinado por um húngaro, o Isidor Kustner, que foi importantíssimo para a evolução tática do futebol brasileiro, instalando inclusive aqui o sistema WM. Se você não sabe o que é, pesquise, porque para a história da tática no futebol é importante, beleza? Então vá atrás da cultura, mas depois que acabar o vídeo. Mas voltando aqui a Corinthians e São Paulo, eu falei do São Paulo que foi mais constante. O São Paulo não tem uma fase horrorosa na sua história, ou uma fase com um jejum absurdo. Até tem na época da construção do Morumbi, mas ali foi uma escolha. O São Paulo escolheu tirar investimento do futebol e construir o que até hoje é o maior estádio particular do futebol brasileiro e o segundo maior da América do Sul, perdendo apenas para o Monumental U. Fora isso, o São Paulo teve, nos anos 40, momentos importantes, nos anos 70, momentos importantes, nos anos 80, com os menudos e título brasileiro, momentos importantes, nos anos 90, nem se fala ali, até a metade dos anos 90, 96, com o ciclo do Tele, que teve título brasileiro, título da Libertadores, título mundial. E nos anos 2000, com a era Muricy, tendo tricampeonato brasileiro, mais um título de Libertadores e mais um título mundial. Você pode até dizer que essa fase ruim é a atual, mas só para lembrar, na fase ruim, o São Paulo foi até a semifinal da Libertadores em 2016. O Corinthians, se você lembrar, ele já teve um jejum entre os anos 40 e 50. Depois, o Corinthians viveu o maior jejum de títulos de um clube grande no futebol brasileiro,
que foram os 23 anos sem conquistas até o Paulista de 77. E de fato o Corinthians só conquista o seu primeiro título nacional em 90. Porque eu falei há pouco dos grandes times ou dos grandes ciclos da história do São Paulo. O Corinthians tem um grande ciclo no final dos anos 90 até os anos 2000 com o primeiro título mundial e depois tem o ciclo 2012 e 2015 com alguns momentos ruins, como por exemplo 2013, mas ali o Corinthians foi campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro 2 vezes, então você tem uma mini era ali que é a era Tite. Lá para trás, você não vai enxergar em tantos momentos o Corinthians com essa supremacia. É uma comparação dos momentos em campo, de times, de esquadrões memoráveis de cada um. E aí nessa, o São Paulo leva vantagem. Como o São Paulo leva vantagem também na relação com a seleção brasileira. O São Paulo é o segundo clube que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. E junto com o Palmeiras, é o time que mais cedeu jogadores nos títulos mundiais. E valor da marca, hein? A gente tem muitas listas, muitas análises. Se você olhar a Brand Finance, ela faz um levantamento em 2015 e o São Paulo aparece entre os 50 clubes mais valiosos do mundo, inclusive é o único brasileiro. A Forbes mexicana publicou recentemente uma lista, e aí quem lidera é o Corinthians, mas a lista ali diz respeito só aos clubes mais valiosos das Américas. A BDO Brasil, que é uma consultoria, também fez uma análise das marcas. Na verdade, a BDO todo ano atualiza esse ranking. E nesse ranking, o Flamengo aparece como líder à frente de Corinthians e São Paulo. Portanto, no valor da marca, vai depender muito do último contrato de TV, da última venda de jogadores, se construiu ou não um estádio novo, por exemplo. E por falar em estádio, esse é um tema que sempre acabam tirando sarro com torcedores do Flamengo. Ah, não tem estádio. Mas é bom lembrar que durante a história do Flamengo, o Maracanã acabou sendo, para muitos flamenguistas, a casa do clube. Então, talvez por isso, o Flamengo nunca tenha se preocupado muito em ter um estádio. Preocupação essa que é cada vez mais crescente. O Corinthians foi zoado durante muito tempo por não ter sua casa, mas desde a Copa do Mundo já tem. E sobre essas histórias de explicações, você deve estar pensando, poxa, mas o Bruno está dizendo que o São Paulo é o maior clube do Brasil, mas o São Paulo não tem Copa do Brasil, por exemplo. Verdade, não tem. Só que você precisa lembrar o seguinte também, entre 2001 e 2012, os participantes brasileiros na Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. E por 7 edições seguidas, o São Paulo esteve na Libertadores. E lembrando que nesse bolo aí estava o São Paulo do Muricy. Então as chances naquela época do São Paulo ganhar uma Copa do Brasil, elas eram grandes. E por falar em Libertadores, o São Paulo é o clube brasileiro com o maior número de participações em Libertadores, são 18 e, como eu já disse aqui, um recorde de 7 em sequência. Então é isso. Defendi aqui os argumentos para o torcedor. O seu clube sempre vai ser o maior e também não importa se eu digo que é o São Paulo, não vai mudar em porra nenhuma o que você acha em relação ao seu. Mas, como foi pedido o assunto, eu trouxe e estou aqui dando a cara a tapa. Tapa virtual, é bom lembrar.